Eu sei como que é. Então, continuamos. Então, a gente já sabe que essas contas que estão ficando aqui são de ativo não circulante. Porém, nós temos uma conta aqui que a gente passou por cima. Prêmios de seguro a apropriar. Lembra que eu falei das despesas de juros pagos antecipadamente? A gente classificou aqui, despesas financeiras pagas antecipadamente. Esses prêmios de seguro a apropriar é um caso semelhante, certo? Ela é uma despesa antecipada. Então, ela também precisa estar no ativo circulante. Só vai para o não circulante se tivesse uma explicação ou uma estimativa de a gente ter que diluir essa despesa em mais que 12 meses. Aí vai para o não circulante. Se não, regra geral, é circulante. E ainda, o que faltou? O que está faltando no circulante que nós passamos aqui por cima? Provisão para devedores duvidosos, ou PCLD, provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é uma conta que reduz as duplicatas a receber. É uma conta de ativo, porém negativa. Então, lembrado que eu expliquei de contas de ativo com natureza credora? Então, o PDD é um caso, depreciação é outro caso, ajuste a valor presente de clientes é outro. E provisão para perda por teste de recuperabilidade também. Mas as mais comuns são PDD ou PCLD, depreciação acumulada e o ajuste a valor presente de clientes. Então, continuando e observando o que sobrou, edifícios é longo prazo, terrenos longo prazo, móveis longo prazo, depreciação longo prazo, ou melhor, não circulante. Empréstimos a sociedades controladas, já definimos que ela é não circulante. Duplicatas descontadas. Professor, não é, né? Não era lá no... Passivo, gente. Isso aí. Sempre tem Passivo? uma no meio. Sempre tem uma no meio. E sabe por que sempre tem uma no meio? Para ver se vocês estão atentos a alguns critérios. Tá? Então, duplicatas descontadas, ela é um passivo. E ela está aqui no meio, isso aqui foi uma questão que eu tirei lá do CRC. É uma questão do CRC, de uma prova, acho que de 2015 ou 2016. Ela está aqui no meio porque justamente nesse ano mudou as regras sobre duplicatas descontadas. Antes elas eram classificadas aqui, ó, redutor do cliente, semelhante ao PDD. Depois elas passaram a ser passivo. E aí, a partir de então, começaram a surgir essas questões para fazer vocês prestarem atenção nos detalhes. O Rafael lembrou bem. Não, lá no outro exercício a gente não usou ela como ativo, e sim como passivo. Então, realmente, ela é um passivo, tá? Então, o nosso ativo circulante se encerrou. É isso aqui. 88.850. E agora a gente tem o nosso ativo não circulante.
O nosso ativo não circulante, ele se divide em realizável a longo prazo, ou seja, tudo aquilo que está aqui, por exemplo, pode estar aqui no realizável a longo prazo, depende do tempo que eu vou levar para realizar. Então, como se divide nosso ativo não circulante? Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Realizável a longo prazo é aquilo que está aqui que eu vou demorar para receber. Ou algumas outras coisas que não são investimento, não são imobilizado e não são intangível, mas eu também vou demorar para transformar em dinheiro. Nesse caso, no nosso exemplo, nós temos isso aqui. Empréstimos a sociedades controladas. Certo? Isso aqui é o nosso realizável a longo prazo. Agora, depois disso, nós temos os investimentos. O que são nossos investimentos? São as nossas participações societárias ou participações em outras sociedades. A gente tirou o dinheiro do caixa para investir em outra sociedade. Esses são os nossos investimentos. Depois dos investimentos, nós temos o imobilizado. O que são os imobilizados? São os bens tangíveis, ou seja, palpáveis, que são utilizados na nossa atividade. E aí sim, começamos com terrenos, depreciação de terrenos, né, gente? Sim. Sim, nada. Terreno não deprecia. Só queria ver se estava atento. Ninguém falou nada, todo mundo concordou. Móveis e utensílios. O que mais nós temos? Depreciação de móveis e utensílios. Vamos aqui. Depreciação acumulada de edifícios, né? Porque veio primeiro. Depreciação acumulada de móveis e utensílios. Depreciação é negativo, certo? Então, nosso imobilizado é a soma de tudo isso. E depois do imobilizado, nós temos o intangível. O que é o intangível? São aqueles bens utilizados na atividade, porém não são palpáveis, né, tangíveis. Normalmente software, direitos de uso de alguma coisa, marcas, né, e patentes, esse tipo de coisa. Então, feito isso, nós temos o total do nosso ativo não circulante. Amortização do software. Tem aqui? Ah, desculpa. Desculpa, não vi. A amortização do software. Amortização negativa, né, Rafael? Concorda? É negativo a depreciação? Sim. É igual a depreciação. Então, feito isso, somamos nosso ativo não circulante, que é realizável a longo prazo, mais os investimentos, mais o imobilizado e mais o intangível. Esse é o nosso ativo não circulante. E qual é o total do ativo? O ativo circulante mais o não circulante. Circulante mais o não circulante. Perguntas? Isso ali, professor, se eu botar um embaixo da mesma... Só que aí o valor vai ser diferente do circulante e do não circulante. Mas... Exatamente. Se vocês misturarem,
O total do ativo vai fechar. Não vai ter Já vai, problema com o total do ativo. mas aí vai. Mas se estiver perguntando, qual é o valor do ativo circulante? Aí já muda, né? Já muda? Por isso que eu sempre recomendo que vocês tentem montar o melhor possível a estrutura das demonstrações. Mesmo que os exercícios sejam pequenos, né? Tentem montar. Às vezes parece chato e tal, mas vocês vão, aos poucos, vão pegando a manha, entendeu? Vão gravando qual a classificação das contas, como é que se monta, a estrutura. E aí, daqui a pouco, isso aí está na cabeça de vocês, nunca mais esquece. Alguma dúvida sobre essa questão? No caso, assim, professor, tem, por exemplo, se não dá, porque tem algum que pode ser tanto ativo circulante quanto ativo não circulante, né? Dependeria do tempo. Isso. Mas assim, Já, vamos pensar primeiro na prova. Primeiro na prova, em questões de concurso público que tu vai fazer, em prova de CRC. Então, normalmente isso está escrito. O que não está escrito, às vezes, são situações assim, ó. Tipo esse aqui. Por quê? Porque isso existe uma regra geral. Então, tu se aplica a regra geral. Não está escrito isso aqui. Duplicata descontada. Porque existe uma regra. E a regra é que ela é passiva, ela não é ativa. Não é porque todas as outras contas sim. são de ativo que essa aqui tinha que ser de ativo. Era justamente para vocês pensar que isso não tinha que compor o ativo. Isso é de uma questão do CRC. Então, as questões são assim. Sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito e, porque não está bem escrito, nunca vai estar assim claro para vocês. Isso é o ativo, você ficar ligando setinha ali. Não vai ter, igual vocês faziam lá na quarta série. Isso não vai acontecer. Vocês precisam pensar um pouco. Então, por isso vocês precisam entender do que é o ativo circulante, o que é não circulante. E, claro, quanto mais vocês vão estudando, quanto mais vocês vão se envolvendo com contabilidade, mais vocês vão entendendo e automaticamente certas coisas vocês vão sabendo onde se classifica. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Bom, se vocês lerem lá sobre investimento, vocês vão saber o que são participações em sociedades controladas. Participações é quando eu participo do capital social dela. Ou seja, eu sou dono, né? Empréstimo às sociedades controladas, eu peguei dinheiro aqui e emprestei para lá. Sociedades controladas quer dizer que elas têm o mesmo controle. Ou seja, eu sou dono dessa e sou dono daquela. Certo? Mas essa empresa é dona daquela. Não um sócio, pessoa física, é a empresa. Agora, sociedades coligadas. Essa empresa é dona daquela, mas uma parte menor. Por isso coligada, ela não tem poder de mudar as coisas. Então, ela é uma coligada. Ela não é ela que manda, é uma coligada. E sociedades interligadas. Interligadas são sociedades que não participam uma na outra, mas os donos são os mesmos. Tá? Tu quer um exemplo bem clássico lá na empresa que tu trabalha. Na empresa que tu trabalha é exatamente isso, são interligadas. Uma empresa não participa na outra, mas os donos são os mesmos. Caso das filiais, professor? Não, daquela Não, como outra assim? da outra que tem ali em Orleans, tu trabalha na GDM, certo? Isso, Prazão? Isso, a Plazon e a Parnaplast. Tá. Então, são Sim, empresas interligadas, ou seja, tudo do mesmo dono, mas uma não participa na outra. mas... Certo. Ou seja, no balanço delas, não existe isso aqui, ó. A Plazon não é dona da GDM, nem a GDM da Parnaplast, nem vice-versa. Elas são interligadas. Os donos são os mesmos, estão aqui em cima e elas aqui embaixo. Quando elas são coligadas ou controladas, uma empresa está aqui em cima e as outras estão embaixo. A dona das empresas é uma outra empresa, certo? Isso é coligado e controlado. Beleza? Para frente, dúvidas?
O encerramento das contas de resultado, arroladas dentre as contas relacionadas abaixo, evidencia, justifique sua resposta. Então, o que as contas de resultado mostram? Lucro ou prejuízo? Esse é sempre o propósito das contas de resultado, apurar lucro ou apurar prejuízo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Dessas contas aqui, que tem contas de ativo e de passivo, nós precisamos extrair as contas de receita e despesa e apurar se é lucro ou se é prejuízo. Então, tiramos daqui. E daqui nós vamos montar o nosso DRE, certo? Começamos, então, pela receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas, vamos aqui. Banco, a gente sabe que é uma conta de ativo, caixa ativo, capital social, ela é patrimônio líquido, despesas antecipadas, ativo, despesa de energia, despesa material, despesa com publicidade, despesa com salário, despesa com seguro, despesa de seguros, despesa, duplicata a pagar ativo, duplicata a passivo, duplicata a receber ativo, impostos sobre serviços, redutor da receita, instalações ativo, lucros acumulados, patrimônio líquido, sim, móveis e utensílios ativo, receita de serviços a prestar. É uma obrigação? É uma obrigação. Então, lembrado quando eu expliquei um pouquinho igual sobre a pagar, né, professor? Receitas diferidas, lembra que eu expliquei? Se é uma receita de sim, serviço a prestar, significa que eu tenho a obrigação de prestar esse serviço e não uma receita. Só vai virar uma receita na medida que eu prestar o serviço. Daí eu transfiro ela do passivo para o DRE. Mas nesse momento, enquanto eu tenho que prestar o serviço ainda, é uma obrigação. Significa que eu já recebi. Eu já faturei, já recebi, mas não prestei o serviço ainda. Isso acontece bastante na construção civil ou na prestação de serviço. Então, isso aqui é passivo, não é resultado. Agora, receita de serviços ela se assemelha com a receita diferida? Isso, exatamente. Exatamente. Agora, receita de serviços prestados, sim, é uma receita no DRE, ou seja, realizada. Como nós só temos ela, então a nossa receita bruta é a receita de serviços prestados. Da receita bruta, nós temos que reduzir as deduções da receita. O que são as deduções da receita? As devoluções, os cancelamentos, os descontos incondicionais e os impostos incidentes sobre venda ou sobre prestação de serviço. Nós temos aqui impostos sobre serviços. Se são deduções, tem que ser negativo. Nós não temos mais nada aqui. A gente já passou e viu que tudo que nós temos aqui são despesas, ativos ou passivos. E aquelas duas contas ali que fazem parte da receita líquida, da formação da receita. Receita bruta, então, menos as deduções, igual receita líquida de vendas. Ou seja, não é de vendas, da prestação dos serviços. Certo? Receita líquida da prestação dos serviços menos o custo dos serviços prestados, igual lucro bruto. Nós temos custo dos serviços prestados aqui? Não temos. Se não temos, não temos nem como formar ele. Apareceu. Hã? Então é zero. Não tem. Né? Se não tem, não tem. Vamos utilizar o que tem. Então, o nosso lucro bruto, ele é exatamente o valor da receita líquida. Agora, lucro bruto menos
ou mais despesas barra receitas operacionais vai formar o nosso resultado antes dos efeitos financeiros. Então, tudo que nós temos de despesa aqui, exceto as antecipadas, né? Então, despesa com energia, com material, com publicidade, com salários, com seguros, vem para cá. Todas negativas. Todas negativas. Temos alguma receita? Por enquanto, que vão naquele grupo ali, não. Nós temos mais uma aqui, que são as receitas financeiras. Mas elas vêm aqui, ó. Então, lucro bruto. Menos ou mais todas as receitas e despesas operacionais. Vamos chegar no resultado antes dos efeitos financeiros. Resultado antes dos efeitos financeiros mais as receitas financeiras. O que nós temos de receitas financeiras? Próprio nome, né? Receitas financeiras aqui. 400. Isso, 400. 520. Então, resultado antes dos efeitos financeiros, 120. Resultado financeiro é receita financeira menos despesa financeira. Como não temos mais nenhuma receita, mais nenhuma despesa, igual lucro líquido do exercício. Ou prejuízo, igual a soma daqui. 520 de lucro líquido do exercício. Temos uma resposta para isso ou esquecemos alguma coisa? 520. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais nenhuma conta de receita, nenhuma conta de despesa. Vamos ver se lá tem uma resposta com 520, 520 de lucro. Certo? Então, nosso DRE indica, evidencia 520 de lucro líquido do exercício. Só um minuto que eu já vou deixar arrumadinho aqui para vocês. Pronto. Dúvidas? Tá ficando cada vez mais fácil, né? A prova é assim, professor? Sim, igualzinha. Só tudo diferente. Só não, mas tá de boa, hein? Não, tudo assim, gente. Tudo assim. As questões nesse sentido. Nada muito diferente disso. Tá? Então, voltamos lá para o nosso exercício. E vai ficando mais fácil, até porque vocês vão interpretando um pouco mais, vão associando mais as coisas, vão relembrando aquilo que vocês achavam que não tinham aprendido, né? E se vocês foram fazendo mesmo os exercícios, né?
Questão 5. Tendo em vista as contas e saldos abaixo, marque a alternativa representativa dos somatórios dos saldos devedores e credores, respectivamente. Justifique sua resposta. Então, novamente, nós temos uma série de contas aqui, que tem contas natureza credora, natureza devedora, e nós precisamos somar tudo que é credor, tudo que é devedor. Não é classificar o que é ativo, o que é passivo, o que é PL. É qual é a soma das credoras, qual é o saldo, a soma das devedoras. Fácil demais já. Fácil demais. Apareceu aí para vocês? Sim. Então vamos lá. Começamos pelas devedoras. Ações de tesouraria. Natureza devedora ou credora? Devedora? Todos concordam? Devedora. É uma conta que reduz o capital social. Adiantamento a fornecedores. Devedora ou credora? Repete, professor. Adiantamento a fornecedores. Devedora ou credora? Credora? Devedora. Eu tirei o dinheiro do caixa e adiantei para o fornecedor. Então, creditei caixa, debitei adiantamento. Eu tenho um direito a receber do fornecedor. Certo? Diferente dos adiantamentos de clientes. Adiantamento de cliente, o cliente adiantou para mim. Debitei caixa. Então, agora eu devo para ele. Eu credito um adiantamento de clientes no passivo. É credor. Banco, quantos movimentos? Devedor? Tem certeza? Capital social. Credora. Capital social. Credor. Credor. Clientes. Credora. Devedora. Credor. Clientes. Devedora. É. Devedora. Duplicatas descontadas. Olha aí as duplicatas de novo. Credora. Credora, é como se fosse um empréstimo. Empréstimo a pagar. Pô, já respondi essa. Credora, gente. Contas de passivo tem natureza credora. Contas de passivo e contas de patrimônio líquido, regra geral, natureza credora. Então, adiantamento de cliente é uma conta de passivo, credora. Capital social é uma conta de PL, credora. Duplicatas descontada, como se fosse um empréstimo, credora. Empréstimos a pagar, credor, passivo. Juros pagos antecipadamente. Despesa. Não. Juros pagos antecipadamente. O que estão fazendo aí? Estão vendo a novela ao mesmo tempo? É? Despesa antecipada. Isso. Despesa antecipada. E é o quê? Devedor ou credor? É ativo ou é credor. passivo? Hã? É juro. É credor porque é juros. Não.
Não é. Ué, Devedora. tá, mas eu gosto de dizer devedora. assim, tá, mas O Sim, juro não é uma despesa? sim, O juro é mas uma eu achei que despesa. ficou. A questão é, ele é despesa agora ou ele é despesa depois? Se ele é despesa depois, ele é antecipado. Eu estou pagando antecipado para depois transferir para o DRE. Igual o seguro. Eu sempre uso o exemplo do Professor, só seguro. uma pergunta. Ah, Tá, se tem essa palavra antecipado, vai ficar sempre devedor? antecipado, depende do que é, né? Se tu pagou antecipado alguma coisa, tu não tem direito a alguma coisa. Quando tu adianta um dinheiro para um fornecedor, Sim, não estás antecipando para ele? Se tu sim. antecipou, tens um direito, é um ativo. Se é um ativo, a natureza devedora, na regra geral. Agora, se foi um cliente que antecipou, aí é passivo. Não é a palavra que vai definir se ela é natureza credora ou devedora. É o que ela é, né? Se ela é uma conta de ativo, se ela é uma conta de passivo. Salvo as exceções que eu expliquei para vocês. Ativo, natureza devedora. Passivo, natureza credora. PL, natureza credora. Lucros acumulados. Credor? Credora. Credor, porque é patrimônio líquido. Acabei de falar. Mercadorias. Estoque. Devedora. Devedor, é uma conta de ativo. Participações em coligadas. Devedora também. Devedora, são investimentos, né? Que nós falamos no outro exercício. Provisão para crédito de liquidação duvidosa. Credor? Credora, mas não é uma conta de ativo? É devedora, né? Devedora redutora, é isso? É credora. Ela é ativo credora. Essa é a exceção. Ativo é da devedora. Todas as contas de ativo são devedora. Essa é a regra. Agora, nós temos as exceções que são PDD, depreciação acumulada, ajuste a valor presente de clientes. Elas são ativo credora, porque reduz o total do ativo. Como as contas de ativo, o débito faz somar, aumentar, elas são devedoras. Aquelas que fazem reduzir e são ativas, elas são natureza credora. Então, provisão para crédito de liquidação duvidosa, apesar de ser uma Professor, conta de os ativo, prejuízos acumulados seria ao contrário? Hein? prejuízos acumulados com a natureza. Por exemplo, se os lucros acumulados é credor, os prejuízos seria devedor? Exatamente, né? Se ele faz reduzir, é o contrário. Sempre é o contrário. A conta que faz somar é credora se for passivo, se for PL. É devedora se ela é ativa. A conta que é ativa e faz diminuir tem que ser credora. Porque vocês não é os lançamentos a crédito que diminui os ativos? Não é os lançamentos a débito que diminui os passivos? Essa é a lógica. Receitas diferidas. Credor? Credor. O que é receita diferida? É uma receita que vai acontecer depois. A receita. Receita de venda. Credor ou devedor? Todas as contas de receita têm natureza credora. Todas as contas de custo e despesa têm natureza devedora. Todas. Não existe receita redutora, certo? E não existe custo credor. Todas as de receita são credora, todas as de despesas, custos, são devedora, tá? A receita diferida, ela é uma receita. Diferida significa que ela vai para o resultado depois, tá? Então, ela não deixa de ser uma receita, só vai para o resultado depois. Então, ela tem natureza credora. A diferença é que a receita é lá no DRE que é contabilizada, e a receita diferida é no passivo. Reserva de lucros.
Credora, né? Credora é uma conta de patrimônio líquido. Ou seja, do lucro líquido do exercício eu reservei uma parte, certo? Se ela é uma reserva, tem que ser positivo. Não existe reserva negativa, né? Como é que eu vou reservar menos R$20 do meu salário? Né? Isso não tem. É igual caixa. Não existe caixa negativa, apesar da contabilidade aceitar, mas não existe menos R$20 na minha gaveta. Ela está zero. O caixa é zero. Menos R$20 pode ter lá na minha conta bancária, porque eu tenho um limite. Aí eu empréstimo, estou pegando dinheiro emprestado já. Agora, caixa não pode ter menos R$20 na gaveta. Reserva, não posso ter menos R$20 de reserva. Certo? Ou ela tem ou ela não tem. Concorda? Às vezes, assim, a coisa é bem óbvia. É a gente que ainda não aprendeu a pensar bem. Certo? Mas, aos poucos, vocês vão indo. Reserva de lucros é uma conta de PL, natureza credora. Certo? Tributos a recolher. Credor. Credor, porque é uma conta de passivo. Então, acabamos. A soma daqui são as contas devedoras. Ó, pessoal, vai cair o link daqui 3 minutos, tá? A gente acessa o outro. E agora a gente vai fazer a soma das credoras. E é o que sobrou, né? Porque não existe nada intermediário. Ou é devedora ou é credora. Dúvidas? Perguntas? Próximo. As informações abaixo destacadas projetam um resultado com mercadorias de. Justifique sua resposta. Resultado com mercadorias é o resultado da venda das mercadorias. Então, qual é o resultado da venda? Receita de venda menos as deduções, certo? Menos os impostos incidentes sobre vendas e menos o custo das mercadorias vendidas. Ou seja, até o lucro bruto é o resultado das mercadorias. Vamos pegar essas informações aqui. Vamos levar isso aqui lá para o Excel. Assis, não está compartilhando? Já vou, calma aí. Já vou. É porque eu levei para cá e não compartilhei o Excel ainda. Tá compartilhando o quê? Você? Eu? Você estava até agora só admirando a minha beleza. Ainda bem que eu não tô de pijama por baixo hoje. Não, antes estava aparecendo o Excel. Agora tá? Agora vai aparecer o Excel. Tchan! Funcionou. Agora sim. Beleza. Então tá. Gente, dessas contas aqui, está pedindo o seguinte. Qual é o resultado da venda das mercadorias? O resultado das vendas de mercadorias é o resultado direto, que é o lucro bruto. Então, a gente sempre tem que começar o nosso DRE daquela forma que a gente vem discutindo. Igual. Receita bruta de vendas. O que nós temos receita bruta de vendas aqui?